primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 2, verso de número 9. Quem achou, diga: eu vou adorar. Eu vou adorar. A minha versão é um pouco diferente, tá? Se a sua Bíblia for diferente da minha, acompanhe o raciocínio aqui, na minha, ok? Eu quero usar a tradução da minha Bíblia, que diz assim, verso 9: vós, porém, sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Repita comigo: eu sou a geração eleita, nação santa, propriedade exclusiva de Deus, para proclamar a luz mediante as trevas. Se você crê, diga glória a Deus. Tome teu assento em nome de Jesus. Eu quero que você entenda a importância da juventude para o reino. Os jovens são extremamente importantes para o mundo espiritual. Já diz o apóstolo João na sua primeira epístola, capítulo 2, verso 14: jovens, vós sois fortes e já venceste o maligno. É o único texto da Bíblia que você vai ver a Bíblia falando com propriedade, se dirigindo a uma classe de pessoas específicas que venceu o inimigo. São os jovens. A força, a jovialidade, a determinação, os sonhos que estão aflorando, todo o tempo de uma vida para realizar o que vocês quiserem, se tornarem aquilo que vocês querem ser, está sobre o poder das mãos de cada um de vocês. O que nós entendemos neste texto é que o apóstolo Pedro caracteriza e escreve a uma igreja jovem, classificando o que ela representa diante de Deus e também na terra. O ano é 64 depois de Cristo. Quem está governando o império de Roma é o imperador por nome Lúcio Demétrios Cláudio Nero, mais conhecido como Imperador Nero. Nero vai dar senso a um decreto da proibição de pregar-se a Cristo, e aquele que fosse visto pregando a Cristo ressurreto seria torturado, preso, sentenciado à morte, decapitado, cortado ao meio ou queimado em praças públicas. Então não se vê mais se pregando o evangelho neste período. O que se sabe no texto, a história diz que Nero ateia fogo em toda a cidade de Jerusalém. A história diz que enquanto a cidade queimava, as almas gritavam sendo carbonizadas. Ele se assentou na varanda de seu palácio imperial e tocava notas harmônicas em sua harpa, enquanto ouvia o grito dos cristãos e de todo o povo sendo queimado pela dor das chamas. Este período é um período de perseguição eminente para a igreja. A igreja se refugia, muitos param de pregar o evangelho. Cristo não é mais visto pregando, Cristo não é mais visto sendo anunciado. Aqueles que pregavam, que professavam a sua fé em Cristo, já não pregam mais, com medo da represária, da perseguição do império de Roma. Então a igreja se refugia em cavernas subterrâneas,
eles se guardam e preservam. A preocupação dos mais idosos é esconder os jovens. E dentro dessa caverna, em madrugadas, eles começavam a ensinar uma nova juventude. Eles começavam a pregar a uma nova juventude que seria o futuro da igreja. Porém, muitos se apostataram da fé, abandonaram a Cristo. Outros voltaram às suas práticas antigas, práticas mundanas. Se prostituíam, se vendiam, se dedicavam ao pecado e à promiscuidade, à vontade da carne, à lascívia, à concupiscência da carne. Porém, alguns foram reservados. E esses é o que Pedro escreve a carta direcionado a eles. E Pedro diz para esses jovens que estão guardados dentro da caverna, que estão sendo preparados porque eles são a nova igreja. Vocês estão entendendo a responsabilidade que vocês carregam? Vocês carregam a responsabilidade do título da nova igreja. Vocês são a nova geração. E ele escreve dizendo: vós sois geração eleita. A palavra eleita é separada, consagrada, privilegiada. Vós sois nação eleita. Ele traz a primeira característica desta geração que Deus o escolhera para si. É uma geração eleita. E a palavra eleita é o substantivo de eleição. E a eleição que nós conhecemos é a eleição democrata, aonde se elege alguém por votos. A maior quantidade de voto que alguém recebe, estes votos irá elegê-lo. Mas esta eleição é diferente. Não é uma eleição democrata, mas sim uma eleição teocrática. Teocrática significa que o poder superior, a autoridade maior, aquele que é soberano sobre toda a autoridade, decidiu escolher a dedo. Oh glória! Isso significa que você não foi escolhido, eleito e separado por votos, mas porque um ser que tem toda a autoridade e poder de soberania sobre os céus e a terra, decidiu se curvar do trono e olhar para você e dizer: este vai carregar a marca da promessa e o selo do Espírito Santo, e será o futuro da minha nação e da minha igreja. Glórias. Arabará, xerica badacai, predica la suveria maraia, de que para joli faz, de que me dará saia. Você carrega uma marca que o mundo não vai tirar. Você carrega uma etiqueta que diz: você é meu, é do céu, escolhido pelo reino, chamado para proclamar. O diabo não para uma geração que... Nação santa, uma geração, oh meu Deus do céu, oh glória, oh glória, oh glória. Eu estou sentindo a glória de Deus aqui. De calavaço, e pai de que lavush, e de calajopledoconai. Nação santa, Deus te chamou para a santidade. Deus te chamou para se separar. É por isso que você é diferente na escola. É por isso que você é diferente no meio das suas amigas. É por isso que você é diferente no bairro onde você mora.
Porque você tem o que muitos jovens não têm. Deus te deu aquilo que Ele não deu para muitos jovens. Mas por que Ele te deu e não deu para os outros? Porque você é geração eleita. Deus te escolheu para influenciar, não para ser influenciado. Deus te chamou para você entrar no meio dos drogados, daqueles que são viciados, e dizer: vem, Jesus tem uma palavra para você. Deus te chamou para transformar. Deus te chamou para revolucionar um tempo de renovo. Deus te chamou para ser diferente. Agora, Ele diz propriedade exclusiva de Deus. Propriedade. Só é propriedade se foi comprado por um proprietário. Propriedade é comprado por um proprietário. Mas um proprietário só decide comprar uma propriedade porque ele tem um projeto para construir algo. É a mesma coisa. Tem um terreno ali. O terreno está cheio de mato, cheio de entulho, cheio de sujeiras. E quem olha diz que daquele terreno não vai construir nenhum projeto. Mas vem alguém e diz: eu quero comprar esse terreno. Ele compra o terreno. Aí ele vai e limpa o terreno, chama os maquinários, tira os matos, tira os entulhos. O terreno está tudo torto. Ele vai lá e passa a escavadeira e deixa retinho. Aí ele olha e diz: agora eu vou começar o projeto. Ninguém dava nada para o terreno. Ninguém dava nada para aquela propriedade, porque estava tudo suja de entulho e desnivelada. Mas alguém decidiu investir. Alguém decidiu comprar. E ele comprou porque tinha um projeto. Detalhe: o que incentivou ele comprar não foi a beleza do terreno, mas foi o projeto que ele estabeleceu. Sabe como é o nome disso? Graça. Sabe qual foi o incentivo? Amor. E Paulo diz: vós foste comprado não com ouro, vós foste comprado não com prata, vós foste comprado não com dólar e nem com euro, foste comprado com sangue. Ai, meu Deus do céu! Foste comprado com sangue. Você vale mais do que o dólar. Você vale mais do que o euro. Você vale mais do que o ouro. Você vale mais do que a prata ou bronze. Você vale mais do que todas as pedras preciosas: o carbúnculo, o topázio, a ametista, a ágata, o berilo, o jacinto, a ônix, a pérola, a esmeralda, o diamante. Você vale muito mais do que isso. O teu valor é tão grande que está escrito em João 3,16: e Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. A palavra filho fala de uma nova geração. Filho significa um novo tempo. Filho significa uma nova geração que está surgindo. Ele morreu na cruz porque ele sabia que no dia 4 estaria um bando de jovens reunidos que renunciaram ao mundo,
deixaram o samba, deixaram o pagode, desistiram do fluxo do rap, não estão na avenida dançando e pulando, rebolando até o chão na boquinha da garrafa, bebendo vodka, uísque no movimento do chai. Eles não estão com um baseado na mão para sorrir, porque eles sabem que esta geração que é escolhida não precisa cheirar cocaína para ficar elétrico, não precisa fumar maconha para ficar alegre. A presença do Espírito Santo de Deus dentro deles traz alegria. Ele morreu por uma nova geração que renunciou ao pecado para adorar. Morreu na cruz por uma nova geração. Não foi de comprado por um preço de sangue. Jesus te ama tanto que existiu uma festa chamada Festa da Expiação. Essa festa acontecia no 10º dia do 7º mês, que era o mês de Tise. No nosso calendário, última quinzena de setembro, primeira quinzena de outubro. Esta festa era a virada do ano, onde os judeus comemoravam a virada do ano. E nessa festa era o único dia que o sacerdote se preparava para entrar no que se chama de Kodesh HaKodeshim, o Santo dos Santos, o lugar da intimidade. Arão recebe o ministério sacerdotal e só o sacerdote entra no Santo dos Santos, o lugar da intimidade. Pedro está escrevendo para uma igreja jovem, diz: vós sois sacerdócio real. Sabe o que Pedro está dizendo? Vocês têm o poder de entrar no lugar da intimidade. Vocês não entendem no coração de Deus o que representa a renúncia que vocês fazem do mundo para estar na presença dele. Dentro do lugar santo dos santos existia o que se chama de Aron HaKodesh, a arca da aliança, símbolo da presença de Deus. Na sua tampa se chama propiciatório, o trono de misericórdia. Nesta tampa é fundida duas coroas. A primeira coroa, uma coroa fundida de madeira. A segunda coroa, uma coroa revestida de ouro. A primeira coroa representa a coroa que Cristo usou na cruz, a coroa de espinhos. A segunda coroa representa a coroa que Cristo recebeu no céu quando foi galardoado. Na tampa tinha 2 querubins, e no meio dos querubins Deus manifestava o que se chama de Shekinah Kavod. A palavra Kavod significa glória, a palavra Shekinah significa glória, mas ambas, na etimologia, na origem da palavra, tem 2 significados diferentes. Shekinah significa Deus por dentro, é Deus no seu interior. Não se divide o interior do estereótipo. Não dá para se dividir o que está dentro do que está fora. Significando que essa palavra Shekinah significa o próprio Deus em sua essência máxima, se manifestando naquele lugar. Deus não manda representante neste dia. Deus não manda Gabriel. Deus não manda Miguel. Deus diz: eu vou descer. A palavra kabod significa peso do poder. Por que peso do poder? Porque quando o poder de Deus desce é um peso.
tão grande que o homem não fica de pé, ele tem que se prostrar. Preste atenção. O sacerdote, para entrar neste dia, olhe para mim. O ano é 1435, eles estão no deserto do Sinai. É um deserto. Neste deserto, Deus diz: vai comemorar a festa da expiação, a festa do perdão. Nesta festa, acredita-se que o céu ficava aberto durante 10 dias. E o povo podia pedir o que quiser, que Deus respondia e realizava. O sacerdote vestia suas vestes de ornamento e glória. A primeira veste que o sacerdote Arão vestia era o linho fino, símbolo da santidade. A segunda veste era chamado de éfode. Era um tecido azul sem costura, uma túnica que ia com mangas longas e ia até o pulso, de cor azul, representando que Cristo é o Senhor do céu. Na sua orla estava abordado duas figuras. Primeiro, sinos, que fala de emissão sonora, fala de barulho, a perfeita adoração. Segundo, fala de romãs, porque a romã é a primeira árvore a dar fruto na Palestina, anunciando um período de colheita. A romã, quando começava a produzir fruto, estava anunciando: o novo tempo está chegando. Aleluia, Jesus. O sacerdote vestia o que se chama do manto do éfode. Era uma espécie de colete que cobria o peito e as costas. Este manto do éfode tinha a cor púrpura, a cor azul e a cor carmesim. Púrpura era uma cor tipo um violeta, que somente os reis usavam, representando que Cristo é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. O azul, como eu disse, é o Senhor do céu. O carmesim é o sangue de Cristo, que nos purificou e nos substituiu na cruz. Nas ombreiras era colocada uma pedra de ônix. O nome de 6 tribos eram cravadas em hebraico em uma pedra. O nome de 6 tribos eram cravadas na outra pedra, representando o peso do sacerdote de levar a geração em seus ombros. Quando ele entrava no Santo dos Santos, ele levava todas as tribos nos seus ombros. Quando você entra no Santo dos Santos, você não entra sozinho, você leva uma multidão com você. A importância de darmos testemunhos na escola, na rua, no trabalho, dentro de casa, onde seja, é isso. Toda vez que você entra na intimidade com Deus e dá testemunho, você atrai as outras pessoas junto com você para dentro do lugar santo. Preste atenção. Agora, Arão enrolava um linho fino nas suas mãos. O outro sacerdote auxiliar trazia o cordeiro. João 1:29. João Batista olha para Jesus e diz: esse é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus é o cordeiro. No Antigo Testamento temos 33 referências de cordeiro sacrificial. O que é isso? 33 cordeiros que foram colocados sobre o altar, porque aos 33 anos Jesus subiria na cruz. É profético. O cordeiro era colocado em suas mãos. Olha isso. Antes de ele entrar no Santo dos Santos, ele teria que passar pelo altar de holocausto. O altar de holocausto é o primeiro altar do tabernáculo. Para quem não sabe, o tabernáculo é dividido em 3 partes. A primeira parte é chamado pátio externo, aonde está o altar de holocausto e aonde está a pia da purificação. No segundo compartimento, que se chama de santo lugar, ao sul está o candelabro, símbolo do Espírito Santo. Ao norte está a mesa da proposição,
aonde tinha 12 pães. O sacerdote trocava os pães todos os sábados, tirava os pães velhos e colocava pães novos como representação da renovação da comunhão com Cristo. No centro do santo lugar está o altar de incenso, símbolo de adoração. Agora, no terceiro lugar está o Santo dos Santos, a terceira dimensão. Para quem não sabe, existe 3 tipos de céu na Bíblia. O primeiro céu está em Gênesis capítulo 1, verso 8, chamado firmamento, composto por 4 elementos: atmosfera, biosfera, estratosfera e camada de ozônio. O segundo céu é chamado cosmo ou universo, composto por constelação planetária, satélite lunar, constelação solar e mais de 6 trilhões de estrelas na nossa Via Láctea. 6 trilhões de estrelas. A matemática diz que é o número 6, com uma sequência variáveis infinitas do número 0, que não se dá para contar. Mas Isaías diz que Deus chama cada estrela pelo seu nome. O terceiro céu, oh glória, Isaías 66, verso 1. Assim diz o Senhor: o céu é meu trono. Assim como existia 3 compartimentos no tabernáculo, existem 3 céus. Cada parte do tabernáculo é uma dimensão do céu que vai subindo. Dobre a tua atenção. O sacerdote começava no pátio externo. Primeiro céu. No primeiro céu, no pátio externo, o sacerdote pegava o cordeiro, representa Cristo. O altar de holocausto, feito de madeira, revestido de bronze, medindo 2,35 metros quadrados e 1,35 metros de altura. Mediante 70 centímetros no seu interior tinha uma grelha. Tinha 4 chifres fundidos em cada ponta, representando o poder. O altar de holocausto representa a cruz. O cordeiro seria colocado, as suas patas seriam amarradas, cada uma em cada ponta dos chifres, e ali ele seria imolado. Agora olhe para mim, representa Cristo indo para a cruz. Olha isso. O sacerdote pegava aqui, ó, o cordeiro na porta de entrada do tabernáculo, e lá está o altar de holocausto. Ele tem que andar esse trajeto, alguns passos, até o altar de holocausto, colocar o cordeiro, sacrificá-lo, extrair o seu sangue, para entrar no Santo dos Santos. Mas enquanto eles fazem esse trajeto, ele realiza uma cerimônia chamada Rosh Hashanah. O que é isso? É uma cerimônia de cânticos. Enquanto o sacerdote pegava o cordeiro para levar ao altar para ser morto, os outros sacerdotes auxiliares começavam a entoar hinos de salmos. Enquanto o sacerdote está levando o cordeiro para ser morto, os sacerdotes estão cantando. Mateus 26:30. Levantaram-se e Jesus cantou um hino e foi para o Monte das Oliveiras. Jesus está indo para o Monte das Oliveiras para ser traído por Judas, mas está cantando. Jesus vai para o Monte das Oliveiras, Getsemane, que significa prensa de azeite no hebraico, e lá ele tem o que se chama da oração da agonia, ou agonia da cruz. Eu gosto do relato de Marcos capítulo 13, que diz que Jesus estava angustiado até a morte. A sua angústia é tanta que o seu coração começa a bater aceleradamente. O coração, um órgão vascular,
se encontra na cavidade torácica, formada por 2 aurículas e 2 ventrículas, que são 2 veias, responsável para bombear o sangue em forma de ritmos para o funcionamento orgânico do corpo. O coração bate de 72 a 90 vezes por minuto e produz 500 gramas de sangue em 24 horas. Mas a ciência diz que neste dia o coração de Jesus bateu no mínimo 120 vezes por minuto. É intenso o batimento cardíaco de Jesus, que começa a produzir intensamente células sanguíneas, chamado glóbulos vermelhos. Dobre a tua atenção. Os glóbulos vermelhos que são produzidas de forma tão incessante que sobem para a cabeça. As veias cerebrais se rompem. As células sanguíneas se misturam com as células sudoríparas, responsável pelo suor. Jesus começa a suar sangue, num efeito chamado hematidrose. Jesus está sangrando, suando sangue, mas está cantando. Jesus vai ser traído com o ósculo santo, um beijo, símbolo do amor e da compaixão e da amizade e companheirismo, mas Jesus não para de cantar. Jesus vai ser preso pelos judeus, porque Jesus não foi preso pelos romanos, porque ele disse: eu vim para os meus, mas os meus não me receberam. Mas mesmo sendo traído pelos a quem ele amou, ele não parou de cantar. Jesus vai receber o ódio de Anás e Caifás, os sumos sacerdotes do Sinédrio, mas Jesus não para de cantar. Jesus vai receber 40 chibatadas, mas Jesus não para de cantar. O número 40 na numerologia bíblica fala de uma nova geração, porque a Bíblia diz que Deus permitiu que o povo andasse no deserto 40 anos, e uma nova geração se formou. A Bíblia diz que Moisés viveu 120 anos, 3 períodos de 40 anos. Jesus tomou 40 chibatadas, porque fala de uma nova geração. Jesus sentiu a dor e continuou cantando, porque sabia que uma nova geração ia vir por aí. Jesus não parou de cantar. Jesus viu Pilatos lavar as mãos e ser inocente de seu sangue, mas ele não parou de cantar. Jesus viu o povo gritar: solte Barrabás e o crucificam, mas Jesus não parou de cantar. Jesus viu o povo que ele multiplicou 5 pães e 2 peixinhos e saciou a fome gritar: crucificam, mas Jesus não parou de cantar. Jesus, ele carregou o partíbulo da cruz, a parte horizontal, que pesava 45 a 50 quilos, que não era dele, era de Barrabás, na via dolorosa por 800 metros aproximadamente, num dia de Páscoa, onde tinha mais de 50 mil judeus, mas ele não parou de cantar. Jesus estava fraco, seu sistema imunológico baixo. Ele até cai nas ruas cheios de pedras e paralelepípedos de Jerusalém, mas ele se machuca todo o peito quando os soldados romanos com os pranchos e mãos se lhe deu para ajudar ele a carregar a cruz, mas Jesus não para de cantar. Jesus carrega a cruz subindo o Gólgota ao Monte da Caveira, mas Jesus não para de cantar. Jesus chega no topo do Gólgota, estende as tuas mãos e recebe a perfuração dos pregos, que o historiador John Stott diz que media 17,5 centímetros na mão direita, que atrofia os nervos, restabelecendo uma dor incessante no sistema neurológico cerebral. É uma dor insuportável, mas ele está cantando. Os seus pés é colocados em cima do outro e os pregos pregados, mas Jesus está cantando. A cruz é colocada de pé, os sacerdotes estão zombando, os soldados tiram sorte da tua veste, mas Jesus está cantando. Dimas e Teras, o ladrão da cruz, Teras olha e diz: olha, nos ajude, tu és Deus, se tu és filho, desce daí. Mas Dimas, com a sua compaixão, olha e diz: nada fizeste para estar aí. Nós sim estamos aqui porque pecamos e erramos. Então quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Jesus olha para ele e diz: é verdade, vos digo, hoje estará comigo no paraíso. Mas Jesus está cantando. A morte se levantou. Ei, Jesus não foi morto, Jesus morreu. Qual é a diferença? Há uma grande diferença em ser morto e morrer.
Porque a palavra ser morto significa ação incisiva da morte, que arranca e toma o espírito com força. A morte arrancou o espírito de Abraão. Abraão foi morto. Isaac foi morto. Os patriarcas foram mortos. Os juízes foram mortos. Os profetas foram mortos. A saber, Elias, o único que não. Mas Jesus não foi morto, Jesus morreu. Porque quando a morte chegou na cruz para pegar o espírito dele, ele disse: morte, aqui não, Pai, em tuas mãos eu entrego. Eu entrego meu espírito, porque a morte não tem poder para aquele que foi derramado pelo sangue de Jesus. Sabe o que Deus está dizendo? A cruz e nem a morte para aquele que decide cantar. Ele está dizendo: eu morri por você, eu cantei por você, então agora o tempo de cantar chegou. Abre a boca para cantar. Ele quer uma geração que não se cala. Ele quer uma geração que não cessa a voz. Ele quer uma geração que vence o pecado. Ele quer uma geração que vence a prostituição, a pornografia. Ele está dizendo: filho, começa a cantar e me adorar, porque eu te comprei com preço de sangue. O cordeiro, quando era colocado no altar de holocausto, o sacerdote pegava uma espécie de ferramenta cortante chamada espevitadeira, pegava o pescoço do cordeiro na via artéria, então ele sangrava. A via artéria é a principal veia que liga direto ao coração. E aqui está juntamente as cordas vocais. Se você cortar a veia artéria, automaticamente você acessará as cordas vocais. Então, quando ele cortou o pescoço do cordeiro, o cordeiro grita. Aquele grito era o grito da morte. O tabernáculo era montado de costa para o oriente. E do oriente, principalmente no deserto, soprava o vento oriental, o vento contrário. E você sabe que existe uma técnica sonora de que se você gritar a favor do vento, a tua voz aumenta os decibéis e se propaga e se torna 3 vezes mais alta. Quando Arão corta, o cordeiro grita, o vento sopra. Quando o vento sopra, todo o povo de Israel que está fora do tabernáculo escuta o grito. O grito do cordeiro. E eles dizem: foi feito. O sangue foi derramado e fomos perdoados. Jesus está no Gólgota. Sabe por que Jesus foi colocado no lugar mais alto? Porque é onde existe mais vento soprando. A cruz de Jesus estava ao contrário do oriente. E quando Jesus está na cruz, o vento está soprando. Quando o vento sopra, ele dá o grito: Tetelestai, está consumado. Quando ele grita Tetelestai, o vento propaga a tua voz, entra lá dentro de Jerusalém.
Você não vê, mas as ondas sonoras estão se movendo. Passa 50 dias. Atos capítulo 2. Aí o que a Bíblia diz? E como um vento, como um vento impetuoso, a voz dele desceu no cenáculo ainda. A voz dele deu a liberdade para o Espírito Santo encher. A voz dele deu a liberdade para o Espírito Santo distribuir línguas repartidas como de fogo. Ei, ninguém cala a voz da cruz. Ninguém cala a voz da cruz. Ninguém cala a voz da cruz. É o vento que sopra, mas que anuncia a grandeza de Deus. É o vento. Você pode ouvir essa voz, hein? Toda vez que o diabo falar no seu ouvido, você tem a escolha de ouvir duas vozes: a voz do diabo ou a voz da cruz. Você escolhe qual voz dá crédito. E o interessante que a cruz foi a divisão das águas, e o sangue que ele derramou escreveu uma nova história. Você é a propriedade dele. Ele comprou você com sangue. Escreveu a tua história com um jovem estava comemorando 1 ano de casado. Ele ganhou um presente da tua esposa, uma camisa branca. E amanheceu o dia que eles comemoravam o aniversário. E ele decidiu acordar um pouco mais cedo para fazer uma surpresa para a esposa, preparar um lindo café da manhã. Para casar tem que orar, tá, irmão? Ele vai na padaria, compra pães, aquela torrada, geleia, aquela coisa toda, né? E ele vai preparar o lanche. Ele pega a faca e corta o pão. Quando ele vai cortar o pão, ele corta o dedo. O dedo dele começa a sangrar. A primeira coisa que ele faz é enrolar o dedo na camisa branca que ele havia ganhado de presente da esposa. Quando ele se dá conta, André, a camisa dele está manchada de sangue. E se a esposa dele acordasse, visse aquilo, o rolo de macarrão ia sair do armário. O pau ia quebrar. Então ele diz: eu vou lá. Joga a camisa na máquina, joga o sabão em pé. O sabão em pé é mais barato, né? Depois que o homem casa fica mão de vaca, é assim mesmo. Joga a camisa, o sabão em pé, a camisa bate. Quando ele tira a camisa, a mancha de sangue ainda está lá. Aí ele: vou comprar o sabão Omo.
mais caro, tira mais mancha, a química é mais forte. Aí ele joga o sabão ombro e a camisa manchada de sangue, a camisa bate. Quando ele tira a camisa, a mancha de sangue ainda está lá. Ele liga para a mãe desesperado: mãe, me ajuda, é presente, ganhei, que é aniversário de casamento. A mãe dele: filho, pega a Vanish, esquenta a água e joga na mancha localizada, pronto. Aí ele faz isso, pega o Vanish, joga na máquina, a camisa bate. Quando ele tira a camisa, a mancha de sangue ainda está lá. Ele fica nervoso. Então ele compra 2 litros de cloro, vai desbotar a camisa, mas a mancha de sangue vai sair. Aí ele joga sabão IP, sabão Omo, Vanish, 2 litros de cloro, faz uma oração forte. A camisa bate. Quando ele tira a camisa, a mancha de sangue ainda está lá. Ele fica nervoso, joga a camisa no chão, pisa em cima, olha para Deus e diz: Deus, e agora? Aí o Espírito Santo diz: você não entendeu? A história que eu escrevo com sangue ninguém apaga. A tua história não foi escrita com lápis Faber-Castell nem tinta guache. A tua história foi escrita com sangue. O diabo não vai apagar a história que Deus escreveu sobre a tua vida. Aos 12 anos saí da igreja, fumei meu primeiro cigarro. Minha mãe separada. Aos 12 anos, um maço de cigarro em cima do rack. Eu falei: mãe, me dá um cigarro. Ela disse: pega ali. Com 12 anos eu peguei o meu primeiro cigarro, acendi. Minha mãe falou: você vai comprar e sustentar o teu vício. Todos os dias eu ia para a escola e ela deixava dinheiro para me comprar cigarro. Aos 13 anos fumei meu primeiro cigarro de maconha. Aos 14 anos dei o meu primeiro tiro na cocaína. Quando eu estava com 15, eu estava totalmente descontrolado, viciado, mendigando, roubando, traficando no crime. Comecei a roubar as coisas dentro de casa. Comecei a roubar as coisas na casa dos outros. Entrei numa banda de rock, era guitarrista solo. Fazia cover da banda Guns N' Roses. Tocava em shows de escola, essas coisinhas básicas. Meu cabelo era nas costas. Quem conhece a banda Guns N' Roses já viu o guitarrista Slash, meu cabelo era igual. Eu tinha um piercing no nariz. Tem uma tatuagem aqui, ó, do Slash. Era fã. Ia pro motorcycle. Conheci com 16 anos a mulher que hoje é minha esposa. 12 anos estamos juntos, desde os 16 anos. Ela era católica. E o nosso hobby era sair, beber conhaque, jogar sinuca e curtir rock. Até que então as coisas foram se degradando. Com 1 ano de namoro ela foi morar em casa porque brigou com a mãe. E quando a gente estava morando junto, eu comecei a roubar ela. E ela começou a perceber que eu era usuário de droga. Então ela começou a falar que não queria mais que eu bebesse, que eu usasse droga. E as coisas foram piorando. Até que um certo dia, 2 dias usando drogas, virado, sem comer e sem beber, magro. 6 horas da manhã eu estava com R$6 no bolso. Estava subindo atrás de um pino de cocaína que custava R$10. Um amigo entre aspas, me chamou: Línica, guarda essa bolsa para mim na tua casa, que às 7 horas da noite você traz ela para mim aqui. Quando eu abri a bolsa, tinha 45 gramas de cocaína 100% pura, R$7.000 em droga, 500 cápsulas vazias, uma balança de precisão, 12 cápsulas meia grama cheia, 16 cápsulas de 1 grama cheia. Eu falei: me dá uma.
Eu estava numa noia tão grande, eu disse, me dá uma. Quando eu cheguei em casa, 6h05, eu usei a primeira. Quando foi 2 horas da tarde, eu não tinha mais nada. Mas como você usou tudo isso e não morreu? Porque eu fiquei durante 4 horas debruçado no vaso sanitário, tudo vomitado, com o nariz sangrando de um lado e cheirando do outro. Eu cheirava, vomitava, sangrava. Eu cheirava, vomitava e sangrava. Ele bateu na porta de casa. Você usou minha droga, abre a porta, eu sei que você está aí dentro. E eu desesperado, tudo apagado, dizendo, eu vou morrer. Isso era 2 horas da tarde, ele bateu lá. Quando ele foi embora, eu saí desesperado de casa. Comecei a andar ruas afora, dizendo, Deus, e agora? Eu vou morrer. E a minha avó, evangélica há 50 anos, sempre falava de Jesus para mim. A minha namorada, que era católica, mas falava de Jesus para mim. E o que aconteceu? Eu saí desesperado naquele dia. Eu disse, Deus, eu vou morrer. E minha mãe me ligou desesperada, dizendo, Línica, uns caras invadiram a nossa casa, arrombaram a nossa porta. Eles estão armados. E eles estão dizendo que você usou e vai matar a gente. E vai roubar tudo que tem aqui para pagar a dívida, porque é a droga do PCC do Rio de Janeiro. Eles falaram para você subir no bar. Você sabe onde que é, eles disseram. É o bar, era o bar do tráfico. Era 10h30 da noite, eu cheguei no bar. Quando eu cheguei no bar, tinha 15 caras do PCC, armado com 8, quadrada. E quando eu cheguei, eles expulsaram todo mundo do bar, desligou o som, mandou todo mundo embora, fechou o bar, colocou uma cadeira aqui e outra aqui. Eu sentei em uma. O rapaz que tinha me dado a droga sentou na outra. E eles começaram a perguntar para mim 10 vezes as mesmas coisas, para ver se eu não estava mentindo. E eu a todo tempo dizendo, não foi eu que usei, foi ele. E o outro rapaz que me deu a droga, dizendo, não foi ele. Só que o que me chama a atenção é que eu estava há quase 3 dias usando droga e eles não perceberam isso. Meu nariz estava em carne viva. E eles não percebiam isso. E quando eu vi o cara encostando a arma na minha cabeça e batendo no meu peito, dizendo, se foi você, você fala. Porque se a gente descobrir que você está mentindo, a gente vai cortar você em pedaços e mandar para tua mãe. E eu disse, não fui eu. E a única coisa que eu me lembro é que a hora que eu estava sentado ali, eu lembrei do que a minha avó falava. Eu lembrava do que a minha namorada dizia. E eu fiz a minha primeira oração. No meu espírito eu orei, se tu és este Jesus que salva e cura e liberta e transforma, que tanto a minha avó e minha namorada disse, me livra hoje, que eu entrego a minha vida para ti. Se você acredita nisso, quando eu terminei de orar, o outro cara levantou da cadeira e disse, tá bom, eu não suporto essa pressão, eu confesso, foi eu que usei. Quando ele disse isso, ele nem terminou de falar. Eu vi a cadeira voando, taco de sinuca, caixa de cerveja. Eu vi aquele cara ensanguentando e o seu sangue correndo até os meus pés. Os traficantes olhavam para mim e diziam, por pouco ele não arrasta você. Vai embora, que daqui agora é com a gente. Quando eu descendo a rua do bar, eu fui movido com uma comoção muito grande, não conseguia parar de chorar. Eu chorava tanto, que foi um sentimento que eu nunca havia sentido na minha vida. E eu comecei a ouvir uma voz que me dizia, você não pediu?
E eu comecei, para mim, eu estava tendo alucinação pela quantidade de droga que eu havia usado. Virava para um lado e para o outro, a rua toda escura, sem ninguém. E aquela voz me dizendo: você não pediu? Você não pediu? E uma presença muito forte encheu o meu coração. E eu pude sentir um sentimento que nem toda a droga do mundo poderia me dar, que nem todo baseado poderia me dar, que nenhum amigo poderia me oferecer. E quando eu dobrei os meus joelhos na rua, o Espírito Santo falou comigo: você pediu, eu te livrei. E eu, alucinado, gritei: quem está falando? E eu ouvi uma voz que me disse assim: isto é o Evangelho. Foi isto que Jesus fez na cruz. Porque é necessário que um morra para que outros possam ter vidas. Eu levantei e voltei para minha casa. Os caras do PCC foram lá em casa, conversaram com a minha mãe, porque minha mãe estava desesperada, passando mal. E eles disseram: moça, pode ficar tranquila, porque ninguém vai fazer nada, não foi o teu filho, a gente já descobriu a verdade. Eles montaram escolta 2 semanas na porta da minha casa, os caras do PCC, com medo de algum amigo do rapaz. Porque sabe o que eles fizeram com o rapaz? Mataram ele. Mataram ele. Jogaram no horto florestal lá na cidade de Limeira, no córrego. E ali eu entendi o que Jesus fez por mim na cruz, e fez por você na cruz. E daquele dia em diante eu aceitei a Jesus como meu único e suficiente Salvador. Mas depois de 2 anos eu me desviei de novo. Eu decidi escolher o mundo. Voltei a usar droga. Peguei 1 quilo de maconha, escondi dentro da minha casa. 14 buchas de 25 gramas. R$2.700 em drogas. Troquei todas as 14 buchas de maconha por cocaínas. Aí o que eu fiz? Fui pegar 1 quilo, um tijolo. Comecei a andar com 1 quilo de maconha na rua, para cima e para baixo. Dei de frente com a rota, no meio da rua, com 1 quilo de maconha na cintura. Era no mínimo 6 anos, e olha lá. Quando eu vi a rota, eu disse: meu Deus, é agora, eu vou ser preso. A rota passou bem devagarinho, foi embora. Cheguei e vendi a droga na biqueira. R$600. Preço de banana. É R$2.700. R$600. No outro dia eu fui lá para receber. 10 traficantes me pegou, me levou para o mato e me deu uma surra. Eu fiquei 2 horas sendo espancado. Meu rosto ficou desfigurado, minha roupa rasgada ou jogada. Eles me pegaram, me amarraram. Alguém viu os traficantes me pegando, ligou para o meu tio, que é caminhoneiro, estava viajando. Meu tio ligou para minha avó ligou para o pastor. O dia inteiro eu tentei ligar para o pastor, não consegui falar com ele, não atendeu. Quando minha avó ligou, ele atendeu na hora. Ninguém sabia a minha localização. Mas quando os caras pegou o 8 e começou a colocar a bala, o pastor saiu do meio do mato, olhou para os traficantes e disse: em nome de Jesus, solta esse menino agora. Os traficantes olhou e disse:
quem é você? Ele diz: eu sou pastor. Fui do crime. Puxei 3 anos de cadeia. Puxa minha ficha no crime que você vai ver que eu não devo nada para ninguém, sair de cabeça erguida. Solta o menino. Por que eu tenho que soltar o menino? O pastor olhou: porque ele tem promessa. Sabe o que eu quero dizer para você? Que não queira experimentar o mundo e sofrer as consequências. Estava numa barroca, numa quebrada, 50 gramas de maconha com 8 caras, os integrantes da banda. Quando os caras chegou, eu tirei um pedaço para enrolar um baseado e fui esconder. Hora que eu voltei, 2 Nage encostou, 2 EcoSport, os caras correu tudo, só ficou eu. Hora que eu virei para correr em 7 metros, o policial tirou a arma e deu 5 tiros. Numa barroca, no meio do mato, a 7 metros, o policial errar 5 tiros? Foi coincidência? Coisa normal ou a mão de Deus? Maravilhoso, Pai. Tinha alguém orando e adorando a Deus pela minha vida. Deixa eu te dizer, o poder da tua oração e da tua adoração no mundo espiritual. Eu não quero cansar você, mas eu encerro aqui. Sabe por que eu estou aqui hoje? Sabe por que eu prego 28 dias dos 30 dias do mês? Não é porque eu conheço a Bíblia, não é porque eu tenho habilidade, não é porque eu falo bem, não é porque eu sou bom, é porque eu sou propriedade exclusiva de Deus. É porque eu sou uma... Cara, eu amo guitarra. Eu vi o rapaz tocando ali, eu amo guitarra. Eu tinha uma Michael Les Paul, eu amo Les Paul, eu amo guitarra até hoje. Eu amo a Fly V, eu amo guitarra. Eu tinha vários. Música era a minha vida. Rock era o que eu respirava. Mas Deus disse: filho, deixa tudo isso que eu tenho coisa melhor para você. Eu tenho um chamado. Eu tenho uma promessa. Eu tenho a minha presença. Detalhe, eu era gago. Eu era muito gago. Eu fui um jovem muito reprimido na minha adolescência. Hoje eu tenho 28 anos. Não parece, né, irmão? Mas eu tenho, tá? Eu tinha vergonha de conversar com as pessoas, porque quando eu ia conversar com alguém eu passava vergonha e eu dizia e toda vez que eu ia conversar, alguém terminava a frase para mim, porque eu não conseguia falar. Eu ficava constrangido, envergonhado, eu era muito tímido. E quando eu estava deitado na cama, quase tendo uma overdose, o interfone toca. E quando o interfone toca, minha namorada abre a porta. E quando ela abre a porta, é uma mulher com uma Bíblia na mão. Dá licença, Deus mandou eu vir aqui. Posso entrar? É porque minha esposa não veio hoje. Isso que eu estou contando não é mentira, é verdade. A mulher entrou. Deus me mandou aqui para trazer uma mensagem para alguém, mas não é para você. Falou para minha namorada. E minha esposa já sabia. Eu já sei para quem que é. Vem, ele está aqui. Eu estava na cama, com a luz apagada, com os olhos no céu, com o nariz cheio de cocaína, o meu coração disparado, e eu pedindo misericórdia a Deus, dizendo: Deus, não me deixa morrer assim. E aquela mulher chegou. E parece que quando ela entrou, não precisou nem acender a luz, que entrou uma luz tão grande dentro daquele quarto.
hora que ela pisou, abriu a Bíblia, o efeito da droga já passou. Eu sentei na cama. Ela disse: assim diz o Senhor para você. Jó 14:7. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas vivas brotará, e dará os seus ramos na estação própria. Ela olhou para mim e disse: assim diz o Senhor, levanta dessa cama, porque Deus te fez uma promessa. Hoje você é árvore cortada e seca, mas o Espírito de Deus vai te levantar. Pega na mão de alguém, coloca ele de pé. Quero chamar a banda aqui. Olha aqui para mim, olha aqui para mim, olha aqui para mim, olha para mim. São 10 horas. Você está cansado porque você pulou, você jogou bola, você nadou, você brincou, você fez um monte de coisa. Mas escute. O sacerdote pegava o sangue, entrava na segunda dimensão agora. Ele ia lá no altar de incenso. O altar de incenso representa a adoração. Dedilha para mim, por favor. Representa a adoração. O altar de incenso representa a adoração. O sacerdote pegava brasas do altar de holocausto, que representava a cruz. As brasas da cruz, ele ia lá para o altar de incenso. As brasas pegando fogo, eles colocavam 5 especiarias: gálbano, astorate, nixa, incenso puro e sal. Quando ele colocava essas especiarias na brasa, pegava fogo, gerava fumaça. Preste atenção. Ele pegava um incensário. O que é um incensário? Um globo. Um globo de prata suspenso por uma corrente. Dentro deste globo, ele pegava a brasa com as especiarias e colocava lá dentro, com o incensário nas mãos, que representa a fraca, representa a oração. Ele entrava na terceira dimensão do céu, o lugar da intimidade. Em uma mão está a bacia com o sangue de Cristo, na outra mão está um incensário de ouro que representa a adoração. Cristo nos deu acesso para adorarmos no Santo dos Santos. Preste atenção. Ele aspergia o sangue 7 vezes na ponta da arca. Dava 3 passos para trás, representando o Pai, Filho e Espírito Santo. O incensário que representava a oração, ele começava a fazer isso aqui, ó. Olhando para o céu, movimentando o incensário. Quando ele movimentava o incensário, gerava vento, que gerava fogo, que queimava especiaria, que gerava fumaça. Quanto mais ele movimentava o incensário, mais o fogo pegava, mais fumaça saía. E
a ordem de Deus era essa: hora que a fumaça do incensário cobrir o santo dos santos, então eu vou descer com a minha glória. O sacerdote não parava de movimentar o incensário enquanto a glória não descia. Enquanto a glória não descer, ele não para de adorar. Você lembra que eu disse que a tampa da arca chamava trono de misericórdia? Amém? Lembra disso? Quem me escuta, diga glória. O sacerdote está adorando, movimentando o incensário diante da arca. Olhe para mim. Jesus não está neste culto. E às vezes quando eu falo isso, tem pessoas que se espantam. Nós temos quase 285 referências de que Jesus está sentado no trono. Subiu ao céu e se assentou no trono. Quem está neste culto? O Espírito Santo. Traz Cristo aos nossos corações. Jesus está sentado aonde? Jesus está sentado aonde? Olhe para mim. O apóstolo Pedro escreve a uma nova geração e diz: vós sois sacerdócio real. Sabe o que ele está dizendo? Olha isso aqui. No mundo físico, é o sacerdote Arão movimentando o incensário diante da arca. Mas o mundo espiritual é uma nova geração adorando diante do trono. Eu vou repetir para você entender isso. No mundo físico é Arão movimentando o incensário diante da arca. Mas o mundo espiritual é uma geração adorando diante do trono. Provérbios 16, verso 12. E a justiça estabelecerá o seu trono. É Jesus assentado no trono. Livro do profeta Jeremias, capítulo 17, verso 16. O seu trono é enaltecido do começo ao fim. É Jesus assentado no trono. Livro de Lamentações, capítulo 5, verso 19. O seu trono é adorado do começo ao fim. É Jesus assentado no trono. Livro do profeta Isaías, capítulo 6. E viu o Senhor assentado em um alto sublime trono. É Jesus assentado no trono. Livro do profeta Daniel, capítulo 7, verso 9. O seu trono é como chamas de fogo. É Jesus assentado no trono. Lucas capítulo 1, verso 22. O que direi acerca do Filho do Homem? E Deus lhe dará o trono de Davi. É Jesus assentado no trono. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, verso de número 55. E Estevão, fitando os olhos do céu, viu Deus, e à sua destra o seu Filho assentado. É Jesus assentado no trono. Cata aos Hebreus capítulo 1, verso 8. A Bíblia diz que o seu trono é adorado de geração em geração. É Jesus assentado no trono. Carta aos Hebreus capítulo 4, verso 16. Entramos confiantemente diante do trono da graça. É Jesus assentado no trono. Carta aos Hebreus capítulo 8, verso 1. Temos um sacerdócio real que se assentou à destra de sua majestade. É Jesus assentado no trono. Livro do Apocalipse capítulo 4, verso 4. E viu o trono e se assentou sobre o trono aquele que recebeu autoridade para julgar. É Jesus assentado no trono. Livro do Apocalipse capítulo 20, verso 4. E viu o trono, e sobre este trono havia mais 24 tronos. É Jesus assentado no trono. Livro do Apocalipse capítulo 22, verso 1. E eu vi águas cristalinas que corriam por debaixo do trono. É Jesus assentado no trono. Os serafins adoram, mas Jesus permanece sentado no trono. Os arcanjos adoram, mas Jesus permanece sentado no trono.
Os querubins adoram, mas Jesus permanece sentado no trono. Os anjos adoram, mas Jesus permanece sentado no trono. Os 7 espíritos de Apocalipse adoram, mas Jesus permanece sentado no trono. Os 24 anciões adoram e fazem até coreografia, tirando a coroa e colocando a coroa, mas Jesus permanece sentado no trono. Os 4 seres viventes de Apocalipse adoram, mas Jesus permanece sentado no trono. Meu amigo André, parece que nada faz Jesus se levantar do trono. Aí ele vai dar a senha por um menino, um jovem chamado Davi, e diz: escreve aí, Davi, Salmo de número 12, verso de número 5. Por causa da adoração de um aflito, eu, o Senhor, me levantarei do trono. Ele deu a senha para um jovem, e ele estava dizendo: Davi, tu é menino ainda, mas o poder de me levantar do trono está na tua boca. Porque quando um jovem vem para um lugar desse para adorar, sabe o que acontece? Abre o primeiro céu, passa a atmosfera, biosfera, estratosfera, camada de ozônio, o sol se abala, a lua estremece, as estrelas abrem caminho, a adoração chega lá no terceiro céu, bate no trono, e Deus olha e diz: tem um jovem lá embaixo que decidiu abrir a boca para adorar, cadê o menino que veio adorar? Cadê a jovem que veio adorar? Cadê aquele que veio levantar Jesus do trono? Ei, este acampamento não é em vão. Vocês não passaram provas, vocês não passaram dificuldades à toa. Tem jovens aqui que a mãe tirou de comer. Tem jovens aqui que a mãe batalhou. Tem jovens aqui que se dedicaram, pagaram preço para estar neste lugar essa noite. E Deus está dizendo: se você veio aqui e veio para adorar, se você veio aqui e veio para se entregar, então se prepara, então se prepara, então se prepara, então se prepara, porque através da tua adoração eu vou abrir o céu, através da tua adoração eu vou renovar, através da tua adoração eu vou curar, através da tua... Quantos jovens aqui têm traumas, quantos jovens aqui têm dificuldade? Talvez você é rejeitado na escola, não tem muitos amigos e as pessoas zombam de você por causa da sua cor, da sua classe social, da sua timidez. Mas Deus está dizendo: não se preocupe, porque eu te levantei como atalaia. Assim como eu fui com José no Egito, serei com você. Assim como chamei Moisés quando ele não sabia falar, eu também serei com você. Assim como eu fui com Daniel, Ananias, Misael e Azarias da Babilônia, eu serei com você. Assim como eu fui com o menino Jesus com 12 anos de idade dentro do templo, eu serei com você. Basta abrir a boca para me adorar. Só quem fala em língua estranha, se tem jovem batizado aqui, começa a falar em língua, começa a falar em língua. O diabo quer impedir a tua adoração, o diabo quer impedir o teu clamor, porque sabe, se você abrir a boca nesta noite, a barreira dentro da tua casa vai cair. O diabo quer impedir a tua adoração nessa noite, porque sabe, se você abrir a tua boca, alguém da tua parentela vai ser transformado. Quem sabe é o teu pai, quem sabe é o teu irmão que está no tráfico, na biqueira, quem sabe é a tua mãe que ainda não é convertida. Deus está dizendo: eu vou usar você para salvar a tua família. Eu vou usar você para transformar lá dentro da tua casa. Você é a geração eleita, propriedade exclusiva de Deus. Deus está dizendo: eu vou te usar. Oh, Espírito Santo, Espírito de Deus, em o mistério de Deus.
Deus está envolvendo alguém aqui. Colevaia, eu vou renovar tua língua estranha hoje. E você que não fala em língua estranha, começa da glória. Que pode ser batizado agora. Que pode ser batizado hoje. Ele está entregando o ministério aqui. Eu estou vendo brasas de fogo. Meu Deus, eu estou com vontade de correr, de sapatear aqui. Ele está dizendo: estou levantando uma nova geração. Estou levantando uma nova geração. Recebe aí, recebe aí, recebe aí, recebe, recebe, recebe. É cheio, 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 cheio. Ele está te dizendo: receba dons espirituais, receba autoridade, receba poder, receba dons espirituais. Vou te usar, vem autoridade, vem autoridade. Pega, 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 pega. Ele vai encher, ele vai encher. Do menor ao maior, do maior ao menor. Ele vai, ele vai marcar. Eu indica mais. Eu estou vendo braças de fogo. Ele está renovando língua estranha. Olha, vai, a Joe, Baracai. Se prepara para o ministério que Deus tem. Essa cidade de Piracicaba vai ficar pequena. A promessa de Deus é grande. A unção de Deus é grande. Você não pediu unção para cantar. Você não pediu unção para louvar. O Espírito está me dizendo que tem jovens aqui que pediu hoje: Deus, eu quero ser levita. Enquanto eu pregava, alguém disse: eu quero pregar assim. Deus mandou te dizer: estou entregando na tua mão agora. 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 Eu vou tirar timidez. Eu vou tirar timidez. Já tem alguém recebendo aqui, ó. Já tem alguém recebendo ali, ó. Já tem alguém recebendo aí atrás. Abra a tua boca que eu te gerei.